Olá pessoal, boa noite, mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40. Primeiramente cumprimentar vocês. Esses políticos fizeram de bom para Batatais em 2 anos. Ministro da Educação envolvido em esquema de corrupção com barras de ouro. O que não faz, na sua visão? Já tiveram aqui o prefeito, secretários, vereadores. Só vem aqui no dia que puseram os postes e não voltou mais. Que 2 anos a gente tem eleição. Só vem aqui de 4 anos. Mas o empréstimo para investimento não é dívida. É dívida sim. Tudo que você faz de empréstimo, você contrai uma dívida. Vai melhorar muito. Mas vai melhorar muito. Como nunca teve antes em Batatais. Olá pessoal, boa noite, mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40 e a gente está todo metido de cenário novo. Eu quero agradecer hoje a presença do Pedro Henrique, após muito tempo, o João Paulo aqui nos ajudando, também mandar um beijo para Carol, para o Telzinho, que hoje estão em casa. Já vou apresentar meu convidado para vocês, mas antes quero também agradecer as empresas que nos dão aí o carinho da credibilidade e que apostam no nosso projeto. Se você tem uma empresa, se você quer ver a sua logomarca passando por aqui, é só falar com a gente, vai ser um prazer, tá bom? Agora sim, eu tô recebendo hoje, após um tempo, meu amigo Leonardo Rico, que é engajado na música, na filosofia. Léo, obrigado pela presença, enfim chegou, né? Mas obrigado, veja pelo lado bom, você tá no cenário novo agora. Demais, lindo aqui. Cheguei na correria, na pressa. Mas é por um bom motivo, né, Léo? Para que a gente pudesse se acalmar depois, né? A gente precisa da pressa para nos aproximarmos da não pressa. O Leonardo é uma calmaria, é tão de boa, tão tranquila. A gente aqui 220. Léo, você encabeça um projeto aí muito bacana há algum tempo, além do Paralelo de Músico, né? Que é o Filosofitas. Conta pra gente um pouquinho sobre esse trabalho. Há muito tempo você vem trabalhando com isso, né? Com rodas de conversa, enfim. O marco deste movimento, né, Filosofitas, ele se deu por volta de 2015, né, se eu não me engano. Preciso até acessar os arquivos aqui. Mas em 2015 nós começamos com os encontros filosóficos. Encontros filosóficos. Então, a gente vinha com aquela ideia do cultivar o conceito de encontro, com inspiração no filósofo Baruch Spinoza, que comenta a respeito do encontro de corpos. Nós, enquanto corpos, né, a dimensão do corpo assumindo uma proporção quase que mental, né? Corpo e mente caminhando juntos. E na perspectiva da saúde, onde na saúde especificamente? Numa parte teórica, né? Mas eu acho que conforme se caminha teoricamente com a saúde, nós vamos criando oportunidades para um lidar na prática com a saúde, né? Léo, é muito interessante, né? Porque assim, se a gente for começar a pensar na questão da saúde, não só corporal, mas a saúde também de espírito, tudo isso a filosofia busca, né? Eu acho que você encontrou um termo muito preciso, né? Você não falou mente, mas falou espírito, né? Eu acho que essa busca da integralidade, né? E os encontros filosóficos nasceram nessa caminhada de busca por uma integralidade, por uma integração dos vários elementos que compõem a saúde, não apenas a ausência da doença. Que bacana. E nós começamos a realizar isso numa perspectiva também do que nós passamos a chamar de cultura do conhecimento. Porque sempre nos sentimos inseridos em Batatais no movimento da cultura, né? Um movimento cultural propriamente. Sim. Eu me lembro, inclusive, do primeiro fórum de cultura, o primeiro fórum, ao menos, do século XXI, mas foi chamado de primeiro fórum. E lá no Teatro Municipal surgiu uma crítica do Filosofitas, então nascente,
que se falava muito de cultura, mas como se a cultura fosse algo que estivesse fora. Que não estivesse perto. Que não estivesse perto internamente, estivesse sendo produzida ali. Existia uma cultura em Batatais, uma cultura dos fazedores de cultura, uma cultura dos produtores culturais. E por um momento, nós falávamos que isso aí seria elementos dessa cultura, né? Isso aí, falávamos que elementos dessa cultura estariam ligados a um cultivo de vaidades. É um cultivo de micropoderes e uma questão da vaidade também. Né? E eu sinto que de lá para cá, nossa, Michel, que avanço, né? Como Batatais desenvolveu nessa parte da cultura. Mas não é por causa desse pensamento e dessa galera, esses baluartes, inclusive você no meio aí, que começou tudo isso? Porque assim, Batatais, às vezes as pessoas que vêm de fora, que já passaram por essa mesa aqui, pessoal de Franca, Ribeirão, eles ficam encantados com o quão a cidade ela é agitada culturalmente falando. Sim. É uma peça ali, é um show a colar, e ultimamente tá mais também, né, Leonardo? Eu acho que tá. E veja, aquela crítica que se fazia lá em 2012, porque veja, isso é anterior. Agora me lembrei de um ponto importante para a história do Filosofitas, anterior até aos encontros filosóficos, né? Que era... O Filosofitas não nasceu então pós os encontros, ele nasceu antes. Enquanto nome, depois. Mas a ideia já a ideia, exato. O movimento, porque o Filosofitas é antes de tudo, ou talvez fundamentalmente, um movimento cultural. É um movimento cultural, é também um coletivo cultural. Bacana. Um coletivo que é presente, está no passado, está no futuro. Nós estamos fazendo história, né? Temos essa dimensão. E voltando em 2012 ali, os 44 artigos da Tribuna, que era um espaço chamado Filosofando na Tribuna, né? Ciência, arte e filosofia. A cultura do filosofar, a cultura do fazer científico, a cultura do fazer artístico e a cultura da espiritualidade, religiosidade, no sentido de religação, que ainda que as instituições, né, dialoguem, com isto não era o propósito do movimento cultural, mas é essencial. Então por isso que nós falamos de cultura do conhecimento traduzido como filosofar, fazer ciência, fazer arte, estar em conexão com a espiritualidade. Quando você fala o fazer arte ou, enfim, a cultura, você acha que é uma forma também de... Como é que eu posso expor aqui, sem ser tão direto, mas assim, é uma forma de salvar o homem, porque assim, todo mundo fala, e da filosofia, que é tua praia, todo mundo fala, a humanidade está doente. De repente a cultura, o fazer cultura, ele vem como um remedinho aí? Certamente, assim, se a gente encarar o remédio, né, como um determinado autor, que eu não me recordo agora, um conjunto de autores, melhor dizendo, porque isso vem de um artigo científico que nós tivemos acesso, remédio diferenciado de medicamento, né? O medicamento aí entendido por aquele grupo de autores, é um referencial, como sendo o fármaco, né? O princípio químico ativo, né? Aliás, estamos com os químicos aí presentes, os futuros químicos, né? Que a coisa esbate de nós, para não falar nada. Mas existe essa ideia, né, de remédio ser diferente de medicamento. Então uma terapia psicanalítica, ela pode ser encarada como um remédio. E é encarada como um remédio nessa perspectiva. As práticas integrativas e complementares em saúde, né, as 29 práticas previstas por lei, como por exemplo a meditação, a biodança, a terapia comunitária integrativa, o reiki e outras tantas práticas integrativas e complementares em saúde participam dessa dimensão do remédio. A leitura, o fazer filosófico, veja, lá em 2012, né, o Filosofitas, portanto, ele tem uma conexão muito forte com o movimento da filosofia aplicada, né? E a filosofia aplicada no Brasil,
a gente pode vislumbrar ali uma existência muito forte na filosofia clínica, que é um movimento surgido na década de 1980, no sul do país, através do filósofo Lúcio Pachter, que tive a honra de conhecer, de ser acompanhado por um tempo, né? De participar de um programa de pós-graduação e ter me especializado em filosofia clínica. Então, muito disso que a gente está falando é importante contextualizar nessa especialização em filosofia clínica, que é trazer o filosofar. E quando eu falo filosofar, veja, Michel, aí tá caminhando junto a questão do fazer científico, do fazer artístico e da espiritualidade. Eu nunca tinha pensado por essa vertente. Eu nunca tinha olhado por esse lado e é exatamente isso. E é exatamente isso, Léo. O Filosofitas, ele nasceu com qual objetivo? Tipo assim, cara, mesmo que não tinha esse nome, mas você tinha isso daí. Qual que era o objetivo central? Ou os objetivos? Eu acho que ele não surge enquanto um empreendimento filosófico. É interessante nós fazermos essa distinção. Sim, sim. Porque durante muito tempo, ou durante algum tempo, depois da criação da logomarca, depois do nome propriamente, não é? Que é um baita de um nome. Um baita de um nome. Inclusive, fazer aqui a menção ao Jonas Marques, né? Um grande artista aqui de Batatais, graças a ele que este nome veio à tona, né? Veio dele o nome. Ele conseguiu traduzir aqueles objetivos e aquele objetivo que se mostrava naquela conversa. Porque é muito foda você bolar nome pra qualquer coisa, ou pra projeto, pra empresa, porque de fato é isso que a gente quer. Quando a gente pensa no nome, a gente quer um nome que a pessoa escute e remeta ao que vem a ser, ou que vai ser, né? E eu confesso pra você que eu não sou muito de curtir nome de projeto. Eu acho que nunca tem nada a ver, como o nosso nome aqui no nosso podcast também não tem nada a ver. Tentar me fazendo pensar bastante, né? Eu que passei dos 40. Eu falo isso por experiência, porque às vezes lá no começo, hoje mais não, né? Porque a maioria do pessoal já conhece o trabalho, mas antigamente quando eles chamavam os entrevistados, eles falavam assim, mas pô, eu não tenho 40 ainda, ou eu já passei dos 40, eu não posso ir, né? Porque remetia que era só pessoas que tinham 40, ou enfim. Mas o Filosofitas, ele é um nome que ele te remete ao que é. Por isso que eu te perguntei do objetivo. Olha, é porque esse objetivo, né? Veja só que consciente da pergunta e muito provavelmente eu a responderei, né? Só que para respondê-la eu fico... Você precisa dar uma volta. Adotando essas voltas, né? É uma característica do próprio Filosofitas, esta, né? Então eu fui ali ao Jonas e aquela conversa que nós tivemos, porque na época o Filosofitas ele se apresentava enquanto uma possibilidade de empreendimento filosófico. Acontece que quando do nosso envolvimento direto com a Secretaria de Cultura, né, através do Programa de Ação Cultural ICMS, nós começamos a ver que o empreendimento em si seria uma palavra já distante do que era, né? Naquele momento, o Filosofitas. E veja, o termo movimento, o conceito de movimento cultural, de coletivo cultural, é mais abrangente que o de empreendimento. Nós continuamos sendo um empreendimento filosófico, de filosofia aplicada à vida, de transformação do ser, de transformação da existência, conforme o ser, vamos colocar assim. Quando você fala de transformação de ser, posso entender a transformação de sujeito como indivíduo? A transformação da existência, do sujeito que existe. Total? Veja, o unitário passa pelo total, assim como o total passa pelo unitário. Sim. Né? Isso é algo que soa como lá o Nelson Rodrigues dizia, né? O óbvio, o ululante, né? Aquela coisa que ulula, né? O ululante, o óbvio. Mas que a gente tem que estar sempre revisitando, né? Sim. Ainda mais numa perspectiva
de que o nosso mundo, né, está passando por um momento de insustentabilidade, né? Nós temos falado da sustentabilidade, mas por quê? Por conta da insustentabilidade, né? A insustentável leveza do ser. Não é dessa insustentabilidade que a gente está falando, mas enfim, eu acho que você me entendeu, né, Michel? E a maioria das pessoas, acredito que também tenham entendido. Léo, eu não sei se você já respondeu essa pergunta muitas vezes. A gente sabe que você tem um grande conhecimento quando fala, e é gostoso porque, assim, eu gosto aqui desse formato de programa porque, assim, aqui a gente não tem condições estabelecidas. Você é o entrevistado, eu sou o entrevistador. Não, porque em vários momentos eu passo a ser o curioso e a pessoa que está de cá, ela passa a estar entrevistando, porque, assim, de fato, o que a gente gosta aqui muito são as aulas, as coisas que a gente aprende. Eu acho que eu não posso nem dizer aula, né? Eu acho que eu posso dizer aprendizado mesmo. E vendo a atual situação humana, advento da internet, velocidade da informação, a gente percebe, e é um clamor, acho que quase todo, pelo menos no meu ciclo de amizade, todo mundo falando a mesma língua, assim, cara, meus dias não estão rendendo, tinha que ter 28 horas, tinha que ter 30. Você acredita que isso é devido ao quê? Porque, assim, pensando na lógica, né? Hoje a gente tinha uma dificuldade lá atrás muito grande de comunicação. Eu falo comunicação de massa, né? De atingir. Hoje não. Hoje a gente tem um desafio no jornalismo grande, que é conter a fake news. Por quê? Porque a internet trouxe na mão de cada pessoa que nos acompanha agora, enfim, que vai ver esse episódio, a possibilidade daquela pessoa ser uma referência, um meio de informação. Antigamente, não. E aí a gente vê esse mundo doido, dias rápidos, a gente não conseguindo fazer, e uma facilidade maior. Porque antigamente, pegando mais uma vez, de novo, até peço desculpa por estar sendo redundante, mas trazendo a comunicação de novo, se atrela que isso é mais... isso vem para uma sociedade como algo positivo, algo mais ou menos, ou algo mais negativo para a vida da gente. Essa velocidade que a internet coloca na nossa mão. Em tudo. Olha, a existência é mais e menos. Me ocorreu aqui, diante da pergunta, na hora, veio aquela ideia do para além do bem e do mal, né? Para além do mais e menos. Para além da existência, ensina o filósofo brasileiro Huberto Roden, está a essência. Está aquilo que é. O que acontece... você descreveu aí, fez uma análise de fenômenos sociológicos, né? A fake news muito nos preocupa, e a gente vê as fake news caminhando aí junto da velha fofoca. Então, o Cortiço, né? Aquele romance que nós que estamos aí na casa dos 40, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas na casa dos 40, certamente nos defrontamos aí no ensino básico, né? Com aquele O Cortiço, né? Aquele romance brasileiro da literatura. Livro obrigatório. Independentemente dos livros, a fofoca é propaganda se eu não me engano, de uma marca bastante conceituada de refrigerante brasileira, né? Parece que a nova campanha, né, tem sido relacionado ao como é bom fofocar, né? E veja, é um questionamento que se deve fazer, porque a gente fala da fake news, mas eu acho que antes da fake news e na base da fake news está a nossa velha companheira fofoca. Fofoca, né? É que antes o alcance não era tão gigantesco, né? Pois é. Exato. Então, assim, isso é negativo? Isso é positivo? Olha... negativo no sentido de gerador, né? Gerar sofrimento psíquico, né? Às vezes sofrimento físico, transtornos. Então é negativo, né? Então é negativo. Agora, na medida em que estes fenômenos estão servindo para que
eu reflita e para que eu vá reduzindo a minha forma de interagir com ambientes que cultivam a fofoca, que cultivam as fake news, sejam virtuais, sejam presenciais. Muitas vezes no trabalho... Veja, né? Nós temos vários trabalhos. No início você disse da questão do paralelismo, né? A respeito dos meus trabalhos paralelos com a música, mas meus trabalhos paralelos com a filosofia, os nossos trabalhos paralelos com a cultura, né? Com a produção cultural, né? A produção de jornalismo, né? Então, assim... nós temos que, de fato, pensar as fake news. Então, o Filosofitas faz isso. Faz isso. E uma honra nós estarmos gravando essa fita. Sim. Que seja tanto VHS quanto cassete. Exato. E você acha, Léo, que, de fato, a sociedade ela tem a maturidade para fazer da forma... de fato, para repensar e falar, você acha que nós, como sociedade... Eu estou te perguntando isso porque, assim, são poucos pensadores por uma sociedade alienada. Você acha que a sociedade, ela para e pensa nessa questão da fake news? Para e pensa, não, ela repensa e fala, opa, aí eu não vou, são poucos. O pensamento, ele, em geral, ele é malquisto. Ele não é muito... Não é muito interessante para um pensamento formatado. Porque se você começa a pensar por conta própria, e por conta própria eu quero dizer em conformidade à sua existência, né? A sua história de vida, a sua, como nós chamamos na filosofia clínica, a sua historicidade. Então, quando a gente, num trabalho clínico, né, de filosofia, se coloca a seguinte regra, nós podemos falar assim: não há clínica filosófica sem historicidade. Então, eu preciso ter acesso à sua historicidade. Vamos supor que você seja o meu partilhante, né, partilhante de trajetórias existenciais numa clínica filosófica, ou seja, o seu filósofo clínico. Eu vou te falar isso. Então, preciso da sua historicidade. Olha, eu preciso te partilhar isso. E só para um exemplo, para exemplificar, sim. Olha, a historicidade ela pode ser imaginada da seguinte forma: lá, você com 0 ano, quando você nasceu, às vezes a pessoa conta até antes, né? Tem pessoas que têm, né, singularidades existenciais com vidas passadas, tem singularidades existenciais com lembranças do útero, né? Então, assim, inclusive pessoas que vêm a fazer esse tipo de trabalho com determinados profissionais que vão trabalhar com memórias uterinas, né? Há muitas controvérsias, mas a filosofia clínica, veja, a filosofia, antes da filosofia clínica, e isso é central para entender por onde caminham os objetivos do Filosofitas, né? Que é o infinito. Filosofar, ninguém filosofa distante do infinito, né? Então é preciso olhar e falar: olha, realmente eu não sou o centro do mundo. Sequer enquanto espécie humana eu sou o centro do mundo, né? Eu não sou o centro do mundo enquanto instituição, seja, né, nas aulas de sociologia nós aprendemos lá, a instituição, a família é uma instituição, a empresa é uma instituição, né? Um coletivo, Filosofitas é uma instituição, algo que é instituído, né? Instituído, quando a gente fala em instituir, a gente passa pela dimensão do intelecto, pela dimensão do ego, e tudo que o ego traz com ele, né? O ego, ele tem o potencial, e isso é um grande alerta aí, né, de matar o pensamento. Olha que contraditório, né? Porra. Matar o pensamento. E porque, socialmente falando, pensar e pensadores sempre ofereceram um risco para a sociedade? Porque, assim, como você disse, respondendo a pergunta anterior, nunca é muito bem visto, né, a pessoa que pensa, e eu digo socialmente falando, tá? Qual que é esse medo social de quem pensa? De questionar, de, sei lá, de convencer outras pessoas?
Porque Acho assim, que tudo isso, Michel. porque assim, as pessoas que infelizmente a gente cai na situação financeira, as pessoas de classes mais baixas, elas têm que trampar as 8 horas por dia e às vezes eu tenho a impressão, às vezes muito mais, e às vezes eu tenho a impressão que essa forma instituída do trabalho, e em especial para o pobre, é de fato para ele não ter tempo para pensar. Vamos pensar num trabalhador rural, que ele sai de casa 4 horas da manhã para ir lá para a lavoura, colher laranja, sei lá, qualquer outra coisa que seja. Ele chega em casa às 5 horas da tarde, toma um banho e ele tá tão exausto que não sobra tempo para pensar. Ele quer descansar. E esse tipo de coisa, eu acho que colabora socialmente para ter poucas pessoas pensando. Por isso dá a pergunta se de fato isso é uma impressão minha, ou pensar para algumas pessoas ou alguns setores que regem a sociedade é algo que não é tão legal. É que quando você colocou a imagem do trabalhador rural, fica fácil de entender que por vezes o pensamento, ele não é o que a academia coloca como sendo pensamento. Ou que, vamos dizer assim, a academia, às vezes a gente fala, mas o que a academia está falando, né? Porque é que quando a gente fala academia, né, da filosofia, a gente está se remetendo à tradição filosófica ocidental, a Platão, né? Então, a academia de Platão. E tinha também o Liceu de Aristóteles, mas essa dimensão do escolar. E por vezes a gente pode pensar na dimensão, né, do judiciário, na dimensão dos 3 poderes, né? Sim. Na dimensão dos poderes institucionalizados, né? E aí a gente entra também com esse poder da universidade, do academicismo, da retórica, do convencimento. Sabe aquela história do advogado do diabo? Então, assim, você advoga no favor de um ou do outro. Então não há uma integração. Não que não... Veja, não há. Aqui eu estou falando, né, nesse sentido mais geral, né? Então, o que é o pensamento, né, Michel? Eu concordo, acompanho essa questão de que o trabalhador, que é muito mais do que 8 horas, né? A grande maioria do trabalhador trabalha muito mais do que 8 horas. Né? E por vezes não vai pensar mesmo. E não vai pensar, mas em que sentido? No sentido, a inteligência artificial, ela está pensando mais que muita gente. Mas ela não pensa ainda, né? Né? Eu vi até pensando no Filosofitas, que eu acho que tem tudo a ver com essa questão da cultura nerd, né? Então tem a história lá do Exterminador do Futuro, né? Aquele filme famoso. Sim. Então tem a Sarah O'Connor olhando assim e dizendo, olhando, né, para a câmera com um olhar próprio da Sarah O'Connor. E dizendo assim: Sarah O'Connor vendo você fazendo amizade com IA, com inteligência artificial. O pensamento robotizado, o pensamento automatizado. Pink Floyd tem uma música naquele disco Wish You Were Here, que não sei se você lembra da capa. Estão 2 sujeitos se cumprimentando, né? Um de terno pegando fogo, né? Wish You Were Here. Tem uma música lá que se chama Welcome to the Machine, bem-vindo à máquina, né? Hoje o conceito chave para além do capital é a máquina. Então a máquina tem nos transformado em máquinas. Resta a nós buscarmos um reencontro. Você usou um termo aí interessante, que você falou do repensar, né? Quando você destacou o pensamento, na sequência você já emendou no repensamento, né? No repensar, né? Que eu acho que a gente aos 40... a gente repensa muita coisa, está sempre repensando, né? E assim... Muito mais. Não tem como a gente ter experiência, né? Muita gente usa aquela... Você falando isso, me remeteu, muita gente fala assim: se eu tivesse a cabeça de hoje com meus 18 lá atrás, eu não tinha feito tanta besteira. Mas não teria vivência, né? Isso. Muitas coisas a gente precisa, né, Léo? Vivenciar, ao invés de só escutar exemplos, né? Isso eu acho que é do próprio ser humano, né? Olha, Michel, a filosofia não é para todos.
Não. A filosofia não é para todos. Nada é para todos. Nada é para todos. Porque se eu chegar aqui para você e falar assim, olha, o emplastro lá do Machado de Assis, né? É a cura do mundo. Então, a cura do mundo é a filosofia clínica. A cura do mundo é a medicina anátomo-funcional. Os bons médicos que nós conhecemos, né? Nós sabemos, né, que eles não cultuam a medicina científica ocidental como sendo o principal alicerce, o inabalável alicerce da saúde. Não, eles atuam nesse contexto, eles atuam com essa linguagem, nesse estilo. E é assim que a nossa sociedade está construída. Né? Nós temos que levar isso em conta. As práticas integrativas e complementares em saúde, a filosofia clínica, o aconselhamento filosófico, a filosofia aplicada à transformação da vida, que se dá através do movimento cultural Filosofitas, né? Se coloca aí dentro de uma perspectiva mais ampla de saúde. Que não é nossa, é uma perspectiva que já vem sendo cultivada há várias décadas, né? E a gente precisa estar antenado, né? Agora, quando eu digo que a filosofia não é para todos, é porque realmente não há uma obrigatoriedade em você estar tocado pelo movimento, né? Você ser tocado pelo movimento. Inclusive, o Filosofitas, ele se coloca nessa dimensão de produção cultural, né? Então, nós incentivamos os outros coletivos a que cultivem a sua caminhada, né? O seu estilo. E quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais diversidade, mais pluralidade, mais próximos do infinito estaremos. Ô, Léo, é muito bom esse papo. Eu acho que se deixar, a gente vai até altas... Como é que tá o tempo, Michel? Altas horas. Eu não sei como é que tá isso, meninos. A gente vai até altas horas e mesmo assim vai ter assunto para ir mais. Que a gente precisa falar do evento, por isso que eu tô assim. Mas de antemão, eu já quero te estender o convite pra gente voltar outras horas com prazer. E ir elencando assuntos. Depende de você. Não, já tá convidado já. E é tua agenda. Então é só agendar, beleza. Vai ter um evento do Filosofitas agora, e eu gostaria que você convidasse essa galera, porque é um mundo muito fantástico, né? É uma coisa muito, muito bacana, e eu acho que assim, Batatais, mais uma vez, o pessoal pode até achar, fica puxando o saco, mas não é. Essa cidade, ela transpira cultura, né? E é muito assim, isso dá um orgulho do caramba, né? Nós fomos aí chamados de capital da cultura aqui, né? Então, não temos mais este epíteto oficialmente, até onde eu saiba, porém ele está colocado, né? Sim. Eu acho que Batatais é uma terra diferenciada. E vale lembrar o investimento do poder público também, né? Não só a atual administração, mas passou por ali o Luciano, enfim, toda essa galera com um olhar diferenciado também, e isso abre todas as portas também, né, Léo? Isso tem atraído, né? Os olhares, né? No sentido de, olha, vamos compartilhar de educação com Batatais, né? Vamos compartilhar de cultura com Batatais. Porque essa cidade não é brincadeira. José Olímpio, né? Sim. José Olímpio, e assim, e é um paralelo muito louco, né? Porque assim, os meninos aqui mais novos, eu tenho certeza que eles já se depararam com essa frase, que Batatais é uma cidade antiga, uma cidade tradicional. E daí a gente tem esse movimento cultural que, sabe, que ele transcende, né? A gente tem fama de ser cidade dos coronéis, tal, mas a gente tem esse movimento cultural que ele vem totalmente na outra contramão dessa questão de cidade pequena, cidade de coronel, cidade antiga, e a gente fazendo esses eventos culturais, a cidade se alimentando disso, isso é muito legal, né? É muito louco pensar nisso, né? Batatais me fez pensar aqui no Lao Tse. Eu citei há pouco o Huberto Roden, filósofo brasileiro, que traz essa distinção muito clara entre o que é essência e o que é existência, e vem falar da cosmoterapia, da terapia através do cosmos, a terapia através do ser. Ele chegou a dizer que a grande missão dele
seria traduzir as 3 grandes obras da tradição espiritual. E ele traduziu, né, o Novo Testamento, né, na verdade os Evangelhos, né, os 4 Evangelhos. Ele traduziu o Bhagavad Gita, né, e traduziu o Tao Te Ching, do Lao Tse. Eu estou falando tudo isso para chegar no Lao Tse, porque Lao Tse é o jovem velho, ou o velho jovem. E Batatais é velha, ao mesmo tempo que é jovem. Sim. Né? Muito jovem. E temos acreditado muito nessa cidade, né? E muita gente tem acreditado. Tem 2 vídeos que eu acho interessante, né, o pessoal buscar, né? Que um deles é do Filosofitas, né? Através da Lei Aldir Blanc, chamado Uma Cultura do Filosofar, cultivando a filosofia na estância turística de Batatais, São Paulo. Nós temos esse vídeo lá no YouTube, um vídeo que ficou muito belo, ilustra bastante o que é o Filosofitas. Aqui na descrição. Legal. E o outro foi um institucional feito recentemente pela Secretaria de Cultura e Turismo, né? Que mostra esse movimento de cultural. Batatais, né? Tem um link lá no Vimeo, depois, se for possível também. A gente vocês coloca podem também. colocar. Vamos disponibilizar também. Legal. E eu não sei, Michel, se a gente já fala desse encontro multicultural. Vamos falar desse evento, convidar toda a galera e explicar mais ou menos o que vai ser isso daí. Tá, antes de falar então do encontro, só mencionar o site do Filosofitas. Ah, sim. Que é www.filosofitas.com.br. Tá passando aqui também no nosso GC para você acessar, para você poder conhecer mais o trabalho, que é um baita de um trabalho, né, Léo? E um site muito bonito. Então ali, logo de início, né, vocês vão ter, podem ir lá para baixo, no final vai ter o projeto Filosofitas Maior Fita. O Filosofitas Maior Fita não é o Filosofitas. O Filosofitas Maior Fita é um projeto cultural, né? Uma produção cultural executada pelo Filosofitas. Que bacana. Então nós executamos o Filosofitas. É um projeto dentro do projeto. Mas ele é realizado, né? Ele é realizado pela Secretaria de Cultura, Indústria e Economia Criativas do Estado de São Paulo. Que top. Via o Programa de Ação Cultural ICMS. Graças ao apoio, ou graças, assim, junto do apoio da Goal Projetos, da Prefeitura de Batatais, da Secretaria de Cultura e Turismo de Batatais, e o patrocínio da Usina Batatais, Grupo Santa Emília e Usina Lins. Existe esse projeto. São patrocínios fortes aí, que dá todo um know-how pro projeto, né? Que bom. Que bom. Sim. E nós temos como contrapartidas algumas ações. A maior parte dessas ações são ações online. Então nós tivemos 2 cursos livres que estão disponíveis aí na íntegra, gratuitamente, publicamente no YouTube. Inicialmente eles foram fechados, eles ocorreram via inscrição, numa plataforma chamada Moodle, né, uma plataforma de educação à distância, e agora eles estão publicados. Então é o curso livre de filosofar, o curso médio de filosofia, e nós temos também os encontros de leitura, que nós nos reunimos para ler livros, como este que está aqui ao meu lado, que é Filosofia enquanto Poesia, do Agostinho da Silva. Nós tivemos 4 turmas de encontros de leitura. Então veja, já falei 3 contrapartidas. Tudo online. Está tudo no YouTube. A quarta contrapartida está no site, ali num setor chamado Filosofadas, que são as produções multitextuais. Então nós temos escritores que produziram fitas de prosa e fitas de poesia, né? Tem gente de Batatais, tem gente de fora de Batatais também. Legal. O projeto se estende para todo mundo, né? Não é só um projeto local, né? Não é, o Filosofitas não é algo que é acesso só para o batataense. Não, de forma alguma, mas vem aí, né? Chegando agora finalmente, vem aí a contrapartida presencial, que é em Batatais, que é na Estância Turística de Batatais. Vai acontecer lá nos entornos do Lago Artificial, focalmente, centralmente, no Teatro de Arena do Lago Artificial, que recentemente
recebeu o nome do meu professor, meu amigo, meu irmão, que já passou para outro plano, o Evandro Punk, né? É uma justa homenagem, né? É uma justíssima homenagem, né? Então hoje a gente chama de Teatro Professor Evandro Camilo da Silva Punk, né? Teatro Professor Evandro Camilo da Silva Punk. E vai acontecer no dia 24 de setembro, um domingão, 9 horas da manhã, começa o evento. E a ideia é que ele se estenda até às 18 horas, quem sabe até um pouquinho mais, vai depender do mestre Pedrinho, que vai fechar com chave de ouro ali através da capoeira. Né? E o que vai reunir esse evento, Léo? Vai ser todo ali no lago, ao redor do Teatro de Arena. Isso, a rua será fechada ali até o... sem interromper a entrada de ônibus, né? Sim. Mas ela vai ter pedaço ali. Vai ter um pedacinho ali fechado, né? Aqueles quiosques, eles vão ser utilizados pela primeira vez e com este teor cultural vão ter exposições de artistas plásticos e visuais aqui de Batatais, né? Então a gente diz que é um coletivo de artistas, inclusive você que é artista e tem interesse, né, em expor, né, basta entrar em contato com a gente que tem isso que eu ia te perguntar. A gente é um coletivo, né? Hoje lá na Secretaria da Cultura nós estivemos lá pela manhã e a colega funcionária comentou de que, nossa, eu ouvi falar da minha manicure, ela falou para mim do evento, tá sabendo, né, que vai ter dança, vai ter pintura, vai ter música. Então é isso, vai ter dança, variadas linguagens, passando pelo tango, o breaking, a dança contemporânea, o balé, a capoeira, que é uma dança também, né? É uma luta, mas uma dança. Acho que essa perspectiva artística, né? A gente vai ter as artes visuais. Estava falando dos quiosques. Nós vamos ter 2 quiosques, pelo menos com exposições de artes visuais, né? Vamos ter a poesia. Legal. Um outro quiosque será para os escritores, varal de poesia, livros. Um outro quiosque ainda será do Ponto de Cultura, Coletivo Cultural, meu primeiro filme, né? E projeto cultural também. Né? Então, filmes produzidos pelo coletivo estarão sendo exibidos lá. Que bacana. Né? Vai ter uma cortininha, umas cadeiras para o pessoal sentar lá e eventualmente assistir um filme produzido pelos batataenses, né? Por batataenses, para batataenses, ou por batataenses para o mundo, né? Para o Brasil, para o estado. Eu acho que... Então, este evento, ele é inédito, é algo original. Vai ser um domingo para as pessoas assim, consumirem cultura de todos os tipos, todos os gostos. Cultura, alimentos, cervejas artesanais, né? Nós estamos com a parceria da Oráculo e da Cervejaria Batatais, né? O Coletivo Bom Jesus, que aliás fez a intermediação com as cervejarias, né? Então o Coletivo Bom Jesus tá junto da gente com a Feira de Artesãos, né? E também com a Feira de Alimentação. Então a gente espera produzir um grande evento e vamos ter atrações musicais também, né? Shows de ali música, no teatro. Vamos ter shows de música eletrônica, shows de rock blues, MPB, samba reggae, rap. Vamos inclusive ter uma batalha de rap, que é importante mencionar, né? O pessoal que está ouvindo, né? Mandar um salve, que o Teatro de Arena, professor Evandro Camilo da Silva Punk, ele tem sido ocupado com frequência, né, pelo movimento do hip hop. Né? Então, e que bacana, é muito bom, né? que o hip hop esteja com a gente também. Não, e é um movimento que tem crescido em Batatais também, né? Essa galera há muito tempo tem esse movimento, e agora usando ali o espaço do Lago Artificial também é bonito de se ver, né? Sim. É bonito de se ver, e acho que vai ser bonito por ser um domingo, por a gente explorar a manhã toda, entrando pela tarde, o anoitecer. E é importante dizer, o teatro, né? Eu acho que o primeiro encontro multicultural, Filosofitas Maior Fita, é o nome do evento, tá? Primeiro encontro multicultural, Filosofitas Maior Fita. Ele tem o teatro como a via integradora. Então nós vamos ter ali o laço e a fita, interpretados pelo Ariel Saost e pela Alice Siena, né? Um do Plenitude, o outro do Ação.
né? Todos os grupos de teatro de Batatais estão envolvidos com a ação, com a ação, né? Com o evento. Então temos o Grupo Ação, temos o Núcleo Evoé, temos o Atos, temos o Plenitude. Os 4 grupos de teatro estão envolvidos conosco. E não é à toa. O teatro é a grande via integradora. Sim. Então nós teremos peças de teatro ali, recortes teatrais. Que legal. No palco. Que legal. E teremos também caminhantes pelo espaço. Intervenções teatrais caminhantes pelo espaço. Enquanto as famílias passeiam, as crianças brincam, as pessoas consomem, veem arte. Não se paga nada, né? Isso. Totalmente gratuito. E outro detalhe importantíssimo, né? Que eu acho que foi essencial para que nós tivéssemos o apoio, né? Também dos patrocinadores. É um evento beneficente, né? Então nós estamos, né, com uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade. Então nós vamos arrecadar fraldas geriátricas, bacana, alimentos e agasalhos, roupas em geral, né? E vamos fazer essa doação. Quem doar vai concorrer a brindes. Bacana. Né? Brindes de obras de arte. Que legal. Brindes de peças de roupa também. Enfim, gratuito, beneficente, multicultural. Inédito. Domingo, 24 de setembro. Depois da San Gennaro. Inclusive nós passaremos pela San Gennaro, faremos a nossa... faremos a divulgação lá do Filosofitas, né? Nós temos a ideia de começar a espalhar pela cidade. A gente tem um curador artístico, né? O Jonas Golfeto. E hoje, aliás, à noite, temos uma reunião do coletivo, dos vários artistas. São mais de 40 artistas, Michel, sabe? De Batatais. Que bacana, né? E o Jonas está fazendo um trabalho, né, de direção artística com esse pessoal e, né, conosco. Para organizar tudo. E há essa ideia de nós começarmos a espalhar fitas pela cidade de Batatais. Legal. Né? Então já estamos espalhando aí uma primeira fita, né? Estamos gravando uma primeira fita que espero que seja espalhada. Né? 24 de setembro, Lago Artificial, Teatro de Arena, Evandro Punk. E esperamos vocês. O espetáculo só é o espetáculo com o público, né? Isso. Por isso que a gente está aqui convidando todo mundo. Leonardo, obrigado pela tua presença, mas que bate-papo gostoso. Já vamos deixar um compromisso aqui com o pessoal que acompanha o nosso trabalho, de você voltar. Deixa passar o evento, você vai dar uma respirada, mas para a gente poder falar de filosofia, falar do Filosofitas e falar dessa ideia tão bacana que eu acho que é um assunto extremamente necessário e muito válido, muito atual nos dias de hoje. Eu creio que vai, como você disse, foi atual no passado, está sendo atual agora e vai ser atual no futuro. O tempo. Tempo, mano velho. Falta um tanto ainda, eu sei, para você correr macio. Mas enquanto fazemos arte, enquanto fazemos filosofia, enquanto fazemos ciência, enquanto estamos em conexão com a espiritualidade, a gente flui macio, né? A gente quer caminhar por isso, a gente quer caminhar por news, né? Não fake news, a gente quer caminhar por conhecimento, não por fofoca, a gente quer caminhar por cultura, por produção cultural, por arte pujante, pulsante, verdadeira e conectada com a essência do cosmos, com a saúde. É isso. Que aula. Obrigado, Léo. Valeu, Michel. Um abraço. Quero agradecer vocês pelo carinho da companhia, que gosta do nosso conteúdo, curte, compartilha, manda pros amigos. Obrigado, tá? Agradecer Pedro Henrique, obrigado. Agradecer o João Paulo também. Agradecer as empresas que nos dão um carinho da parceria. Obrigado, gente. Semana que vem tem mais. Um abraço a todos. Tudo de bom e cuide-se. Juízo. Tchau. Olá pessoal, boa noite, mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40. Primeiramente cumprimentar vocês. Esses políticos fizeram de bom para Batatais.
em 2 anos. Ministro da Educação envolvido em esquema de corrupção com barras de ouro. O que não faz, na sua visão? Já tiveram aqui o prefeito, secretários, Ele só veio aqui no dia que puseram os postes e não voltou mais. Que 2 anos a gente tem eleição. Só vem aqui de 4 Mas o empréstimo para investimento não é dívida. É dívida sim. Tudo que você faz de empréstimo, você contrai uma dívida. Vai melhorar muito. Mas vai melhorar muito. Como nunca teve antes em Batatais.